Bem-vindas e bem-vindos. Estamos no quarto debate desta série de troca de informação e de ideias sobre a temática da desnutrição crônica no nosso país. Já que abordamos a problemática do saneamento, a problemática das políticas dos ministérios relevantes, nomeadamente em relação à rapariga nas escolas, sua retenção. Hoje estamos concentrados sobre alimentos, em particular, o que é que nós comemos, como é que o que comemos é produzido, onde é produzido, como é que onde há excessos, estes são escoados para os mercados. Tenho, por isso, no painel que me rodeia, primeiro do meu lado direito, a doutora Cláudia Lopes, diretora de Políticas e Planificação do CETSAN. Muito bem-vinda, doutora Cláudia. O doutor Delfim Vilissa, diretor nacional de Planificação e Cooperação no Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Muito bem-vindo. Do meu lado esquerdo, a doutora Eduarda Mungoi, assessora do Ministro da Indústria e Comércio e coordenadora do Programa de Fortalecimento de Alimentos neste programa. Extremo esquerdo, Dr. Lázaro Santos, consultor e membro dessa plataforma. Logo, por si, Dr. Lázaro Santos, dê-nos uma introdução geral do tema central sobre o qual vamos hoje nos concentrar. Muito obrigado, caro moderador. Muito bom dia a todos. Quero agradecer este convite da plataforma para o Movimento SAN para a Sociedade Civil e foi-me distribuída esta tarefa de apresentar ou de introduzir o tema do acesso ao alimento, fortificação de alimentos, mercados, escoamento de produtos e vias de acesso, que corresponde ao objetivo 4 do Plano de Ação para a Redução da Desnutrição Crônica, o PAM-RDC, e que é importante, tendo em conta que a questão de uma ingestão alimentar adequada, ou se for inadequada, ela tem um enorme potencial para provocar a desnutrição crônica. Portanto, é uma das causas imediatas do problema que estamos a viver no nosso país. Em termos de legislação e políticas, o enquadramento deste tema prende-se primeiro com o Decreto 9 de 2016, que é de 18 de abril, que aprova o Regulamento de Fortificação de Alimentos com micronutrientes industrialmente processados. Neste caso, estamos a falar da obrigatoriedade de fortificar a farinha de milho, trigo, o óleo alimentar, açúcar e sal. E do ponto de vista das estratégias e planos, temos a estratégia e plano de ação de segurança alimentar e nutricional, a ESAN, temos o plano de ação para a redução da desnutrição crônica, o PAM-RDC, o plano de comercialização agrícola, o Programa Nacional de Fortificação de Alimentos e o Programa Integrado do Setor de Estradas, o PRIS. Começando pela questão do acesso aos alimentos, tenho a dizer que relaciona-se com a capacidade que as famílias e os indivíduos têm para adquirirem ou para disporem de recursos para garantirem para si próprios uma alimentação adequada, mas também tem a ver não só com a alimentação, mas tudo bem com determinados serviços básicos e a existência de infraestruturas e mecanismos, tal é o caso do salário, dos mercados, que assegurem a obtenção desses alimentos. Então é importante aqui ter em conta a questão do poder de compra das famílias e dos cidadãos, a existência de uma distribuição justa da renda nacional, as redes de proteção social, formais e informais, quando sejam necessárias, e também a assistência alimentar nos casos em que seja premente. Estamos a falar de um país com uma população que já atingiu mais de 28 milhões de habitantes e com um crescimento rápido a um nível de 3% ao ano. E temos que também ter em conta como é que essa população subsiste, quais são as formas de subsistência dessa população e portanto, os perfis de formas de vida da população moçambicana, e o estudo de base de segurança alimentar e nutricional de 2013 do CETSAN faz quatro agrupamentos. O primeiro,
constituído de 46% da população moçambicana, é constituído por aqueles que vivem da produção e ou venda de produtos agrícolas e gado. Portanto, esta, na sua essência, é uma população rural. Temos um segundo grupo de 25% dos agregados familiares moçambicanos, cuja principal atividade vem a ser os serviços, trabalho independente e métodos tradicionais de transformação, como a produção de lenha, entre outros aspectos, a questão do ganho-ganho, e estes correspondem em 60% à população rural. Temos os 4% de agregados familiares que dependem da pesca e da aquacultura, na sua maioria também em 80%, sendo uma população rural, e os 25% que sobram são constituídos de uma população essencialmente urbana, que depende de salários, pensões ou remessas como principal rendimento do agregado familiar. Este grupo dos que têm este tipo de renda, se quisermos olhar para a questão do salário mínimo e contrabalançar com a cesta básica, e aqui dizer que há várias propostas de cesta básica, existe a do Instituto Nacional de Estatística, existe a da sociedade civil, da OTM, Central Sindical, existem estudos, o estudo de preenchimento das lacunas de nutrição de nutrientes, Field Nutrient Gap, também faz uma apreciação a este respeito. Dizer que, tendo em conta que o salário mínimo varia entre cerca de 4 a 6 mil meticais em determinados setores, refiro-me aqui ao setor da agricultura, pescas, hotelaria, turismo, salinas, construção. Este grupo tem no máximo um salário mínimo que chega aos 6 mil meticais. As diferentes cestas básicas custariam cerca de 2 a 3 vezes mais este salário mínimo, o que implica, portanto, já uma certa dificuldade para as populações alcançarem uma alimentação adequada. E depois, também temos que apreciar ao nosso índice de emprego. Os vários estudos referem que os jovens são os mais desempregados no país e que, em geral, a população, cerca de 20%, ali nos 20, 21, 22% da população ativa moçambicana é desempregada. Quanto à questão do acesso aos mercados, escoamento de produtos e a questão das vias de acesso, talvez começar por dizer que temos o setor do comércio aqui presente, comércio e indústria, mais o setor do comércio, que é desafiado, né, pela promoção e comercialização de produtos agrários, em primeiro lugar, que propiciem essa diversidade alimentar que é base para a redução da desnutrição crônica ou para garantir uma boa nutrição. E nos discursos, os últimos discursos de Sua Excelência, o Presidente da República, tem exortado ao setor, no âmbito do Plano de Ação de Comercialização Agrícola, que seja mais ativo, mais atuante na promoção da ligação entre os locais de produção e de consumo, na redução das perdas pós-colheita, que são ainda muito elevadas no país, na garantia do acesso ao crédito para a comercialização através do fundo rotativo e também da garantia à comercialização, assegurar também a estratégia a compra de excedentes das populações para garantir a segurança alimentar e nutricional e também na facilitação da ligação entre os grandes centros produtores e as grandes superfícies e ainda a indústria nacional. Aquilo que o Ministério já tem muito falado, consumir moçambicano, também está presente nos discursos, nas exortações do chefe de Estado. Então não se pode esquecer também que a comercialização depende da produção, depende da disponibilidade de alimentos. Daí que há uma tendência que se pode referir de promoção de cereais, raízes e tubérculos, que advém da tendência muito forte do setor agrário concentrada nestes produtos e é menos notável a promoção em carnes e seus derivados, a promoção em vegetais e também na área frutícola. Daí que esta diversidade da alimentação também vai depender desta disponibilidade e a comercialização está ligada a esse aspecto.
Queria referir um crescimento em carnes, que também contribui para o aumento da renda nacional e dos produtores, e também o crescimento que aconteceu nos produtos já tradicionais. Não podemos esquecer um fenômeno que é extremamente importante, que se prende com a produção concentrada nas zonas fronteiriças, sendo que Moçambique é um país que desenvolveu mais, devido ao seu caráter de país de serviços, para o Interland, desenvolveu mais a rede viária e ferroviária no litoral. Há uma dificuldade de escoar os produtos que estão nas zonas do interior. Isso tem beneficiado o comércio, sobretudo informal, com os países limítrofes, e tem criado também algumas distorções, nomeadamente porque há transmissão de preços, há fenômenos que afetam os preços dos produtos depois de escoados pós-colheita, e quando são escoados quase todos e reentram processados no nosso país com um preço já muito alto, que muitas vezes está contaminado com outros fenômenos. Muito obrigado. Penso que deu-nos um quadro muito global e muito completo daquilo que são os fatores, os setores e as áreas relevantes a esta temática. Uma das referências que fez com alguma insistência é sobre vias de acesso para transportar os alimentos, transportar os excedentes. Era suposto que, para esta parte do nosso debate, estivesse cá o Ministério das Obras Públicas e Habitação e Recursos Hídricos. Não está aqui no painel, não tive informação sobre as motivações dessa ausência, mas é uma ausência lamentável, porque é um interveniente muito importante neste debate nas obras públicas que têm a ver com estradas, com vias de acesso. Eu trabalhei muitos anos em IASA e sempre havia a questão de que há muitos excedentes da população agrícolas que ficam com a população e ela fica frustrada porque não havia vias de acesso para estes excedentes serem levados dos camponeses para o mercado. Então, a questão de vias de acesso é uma questão chave para a qual não teremos aqui a resposta que era devida por parte deste Ministério Estratégico. Quando pensamos em alimentos e pensamos na sua cadeia de valor, a nossa primeira imaginação vem para os produtores, portanto, vem para a agricultura. Começo mesmo por aí, para a agricultura, Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Pode nos dizer, Dr. Delfim Vilissa, o que é que o MASA tem feito de forma muito concreta? Conhecemos as estratégias, os seus nomes todos, agora queremos os resultados. O que é que nos pode dizer que tem sido feito no MASA em resposta à questão de nutrição crônica? Muito obrigado, bom dia. Também agradecer em nome do Ministério o convite que nos foi formulado para podermos partilhar algumas ideias com relação a este tema, que para nós constitui uma grande prioridade. Bom, o Dr. Tomás Vieira Barros já me limitou, não vou falar das estratégias, mas eu acho que era importante, em algum momento, podermos dizer onde é que nós estamos e para onde é que nós estamos a caminhar. Sim, naturalmente. Vou começar por dar um quadro, só apenas para contextualizar no processo do CADAP. É a Agenda Compreensiva para o Desenvolvimento do Setor Agrário. Esta agenda foi assinada em 2003, por sinal, cá em Maputo. Tanto algumas pessoas falam de Agenda de Maputo. Esta agenda preconiza o desenvolvimento do setor agrário e o crescimento ao ritmo de 6% ao ano e a alocação de pelo menos 10% da despesa pública ao setor agrário para o seu desenvolvimento. Um pouco mais tarde, em 2014, o governo de Moçambique, à semelhança dos outros estados, também assinou a chamada Declaração de Malabo, que enfatiza, por um lado, aquilo que é a Declaração de Maputo, e, por outro lado, também remete aos governos a olharem para 43 indicadores, portanto, que vão garantir o desenvolvimento do setor agrário. Já respondendo diretamente à pergunta que me colocou, tenho a destacar a promoção da produção agrícola de alimentos com alto valor nutritivo. Importa destacar aqui algumas cadeias de valor, por exemplo, o milho
a cadeia de milho, nós começamos de cereais, no conjunto de cereais. No início do quinquênio, nós tínhamos 2,5 milhões, mas no final do quinquênio, quando nós estamos a fazer a avaliação, terminamos com 3,2 milhões de toneladas. Portanto, que é um incremento bastante alto, estamos a falar de cerca de 28% em termos de incremento de níveis de produção. E falando das leguminosas, estamos a falar de 7,1 mil toneladas e no final do quinquênio passamos para 8,32 mil toneladas, que é um incremento de 16%. Também é importante destacar, neste processo de nutrição, as vacinações de galinhas, porque nós não podemos apenas falar de nutrição olhando apenas para as culturas alimentares, mas também a carne. Nós tivemos uma grande massificação quando se fala de vacinações. O nosso nível de vacinação, neste momento, estamos ao nível de cobertura de 73%. E isto é resultado de vários trabalhos, portanto que o Ministério, não só o Ministério, os outros vários parceiros, têm vindo a alocar a campanha de vacinação. Como devem saber, o Newcastle é um dos grandes problemas para as aves. E também a vacinação de gado, nós neste momento estamos a 80% no nível de cobertura em termos de vacinação, que é um marco a nível da região, que é muito bom e que nos satisfaz e que nós achamos que estamos num bom caminho. E, para além disso, importa também destacar aqui a implementação de um programa de capacitação de avicultores em boas práticas de criação de manejo de frango de corte em todo o país. E isto também incrementou o nível de produção de carne ao longo do quinquênio. E também, por sinal, acabou contribuindo grandemente na desnutrição crônica e na segurança alimentar. Uma das questões que sempre é colocada quando falamos de coordenação, falamos de inclusão, é que as instituições de coordenação se queixam que os que devem ser coordenados não querem ser coordenados. Trabalham de forma dispersa e resistem à coordenação, resistem ao trabalho conjunto. A sua instituição tem como função mesmo isto, não é? Como é que sente que há uma coordenação efetiva visando a questão da transformação crónica? Relativamente à questão que me é colocada, de facto, a coordenação é um grande desafio. Não só para quem coordena, mas, como disse, também para quem é coordenado. O grande desafio que nós temos constatado na implementação do nosso mandato como coordenadores da segurança alimentar e nutricional no país é que, primeiro, para que possamos coordenar um certo grupo, é necessário que esteja garantida o cometimento desse grupo. É necessário também que esteja garantida a participação nos vários encontros, nas várias ações que são levadas a cabo. E é necessário, por último, também que esteja garantida o cumprimento de tudo o que é acordado nestes encontros de coordenação, assim como nos vários instrumentos, assim como nas orientações que estão plasmadas nos vários instrumentos e políticas. Para o nosso caso vertente, o Dr. Lázaro falou aqui da Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional, falou do Plano de Ação Multissetorial para a Redução da Desnutrição Crônica. São instrumentos de planificação e também incluem ou estabelecem alguns mecanismos para a coordenação. O grande constrangimento que se constata é a passagem desta informação toda que é analisada e discutida nos grupos técnicos para outros níveis de decisão. E, de alguma forma, quando essa passagem não é feita devidamente, perde-se aqui algum valor, algum resultado que se espera. E outra dificuldade também que sentimos, de facto, sobre este último comentário que fez, é que o SETSAN, para além do coordenador, tem a responsabilidade de trazer informação sobre o estado ou o ponto de situação da segurança alimentar e nutricional no país. Portanto, não é fácil, por vezes, trazer determinadas situações que são encontradas, e estas situações, quando são trazidas, devem ser acompanhadas de quais são as causas que originam estas situações. E muitas das vezes, quando nós disseminamos esse tipo de informações, trazemos também algumas recomendações
para que se ultrapasse uma determinada situação que não seja satisfatória. Então, o cometimento, gostaria de aproveitar aqui o programa, o cometimento dos vários intervenientes, não só do governo, porque a segurança alimentar e nutricional é multissetorial, é multifacetada, portanto, não é responsabilidade unicamente do governo, mas de todos os intervenientes na sociedade. Então, quando temos um exercício de disseminação de um tipo de informação, é importante, sim, pegarmos a informação que nos é passada, trabalharmos as causas que determinam estas situações, mas, sobretudo, registar e incluir nos planos dos vários intervenientes as recomendações que são passadas. Muito obrigado, doutora Cláudia, Obrigada. por esta intervenção bastante informativa. O Ministério da Indústria e Comércio é, obviamente, um interveniente-chave em toda a problemática de alimentos, sobretudo pela comercialização, pelo armazenamento dos alimentos. Falava do desperdício alimentar, o doutor Lázaro. É a doutora Eduarda Mungoia, parece a pessoa mais indicada para nos falar desse assunto, nomeadamente porque coordena o programa mesmo de educação de alimentos. Em que esse programa consiste? O que é que tem feito realmente que possa ser evocado como um programa que traz diferença? Dizer que este programa não é só meramente do Ministério da Indústria e Comércio, ele é coordenado, mas tem todos os braços e responde, como disse o CETSA, responde à coordenação no âmbito do Plano de Ação Multissetorial para a redução da desnutrição crónica, mas a fortificação de alimentos é parte dela, que tem e traz com ela, este consiste em ter como foco o setor privado, as indústrias, porque de facto o governo aprova políticas ou cria plataformas, mas depois é preciso descer e ir ao encontro de quem é o nosso parceiro que vai garantir que esses produtos, a diversificação de alimentos, neste caso, possa estar presente. Que os parceiros que tiveram um papel fundamental naquilo que nós começamos com um programa voluntário, que consistia em 2 veículos, e talvez dizer que o grande foco é a questão dos níveis de nutrição, porque o que nós queremos dizer é que nós temos a produção, temos que garantir a segurança alimentar, mas a segurança alimentar, para ela estar garantida, é necessário que estes produtos sejam seguros e que também sejam nutritivos. Dizer que a diversificação, normalmente, ela deve encontrar aquilo que são produtos de baixo custo, em que nós, como responsabilidade, agregar estes nutrientes que, em condições normais, poderiam ser encontrados naquilo que são os vegetais, foram aqui ditos, a alimentação, a carne, mas por causa do poder de compra, muitas das vezes as pessoas não têm esta alimentação equilibrada dentro da sua dieta. E estrategicamente, e com o apoio das indústrias, as farinhas, a ideia foi adicionar o ferro, portanto o zinco, e nós sabemos que o ferro, o grande problema da desnutrição, um dos precursores é a anemia, neste caso aqui de várias formas, e que foi dita que pode ser pela falta de ingestão desses alimentos, mas também pode ser por outros motivos, mas o motivo primário é aquele que não tenho acesso ao alimento capaz de me aportar aqueles nutrientes. Então, o ferro é um dos elementos que é colocado dentro daquilo que são as farinhas, através das indústrias. E para nós foi um desafio, porque as indústrias já produziam as moageiras, farinha de trigo, farinha de milho, e, entretanto, para elas era preciso criar um movimento com que elas não aumentassem o preço, o custo deste produto básico, estratégico, e que, entretanto, é o escolhido neste momento como aquele que deve aportar esses alimentos. Como é que isso foi ultrapassado? Isto foi ultrapassado, primeiro, através do apoio dos parceiros. Okay. Nós tivemos vários parceiros envolvidos naquilo que era programas, vários, se calhar, por questões de não
excluir uns e outros, sim. mas nós tivemos programas em que trabalhamos, posso citar alguns, a Helen Keller, o PMA, o GAIN, numa primeira fase da fortificação, o governo holandês. Então, todos eles estiveram envolvidos, porque esta é uma prática que ocorre em alguns, portanto, todos os países a nível regional. E basicamente consistiu na compra de microdoseadores e do premix, portanto, que é a tal vitamina e mineral que é agregada nestes produtos. Eu falava do ferro para as farinhas, farinhas de trigo e farinha de milho, e zinco, ácido fólico, que é para a prevenção, e a vitamina A para o óleo e o açúcar. E nós já tínhamos uma prática com a Unicef, que foi um dos precursores, foi um dos primeiros na questão da iodização do sal. E dizer que a iodização do sal ela já era feita de forma obrigatória desde o ano 2000, mas, entretanto, mostra que é importante que tenha todos os intervenientes ativos e tenha-se também a questão da monitoria presente para que estes produtos, que mesmo produzidos, devem alcançar até os níveis de consumo. A outra questão que nós tivemos como ganho em termos de dinamizar o próprio programa e quisemos, talvez em coordenação da parte do Confam, ser de frente com aquilo que era a iodização do sal, foi que era importante incluir, aprovar-se uma legislação. Porque as pessoas, numa primeira fase, é verdade que os programas, as estratégias, são várias estratégias e elas, de facto, têm um benefício, mas olhando para a questão das importações, do grau de cumprimento, nós estávamos a trabalhar com as indústrias nacionais para que elas fizessem, mas se nós não tivéssemos uma legislação capaz de garantir que aquilo que é importado fosse também fortificado, portanto, tínhamos uma medida para uns e outra medida para outros. Então, a aprovação deste decreto que foi aqui referido teve, basicamente, como objetivo, como a fortificação é uma das estratégias para contribuir para o aporte destes nutrientes, então teve como o objetivo dar esta sustentabilidade. E, por outro lado, devo dizer que, para além disso, nós aprovamos aquilo que é a Estratégia Nacional da Fortificação de Alimentos, que tem 5 grandes objetivos estratégicos. Um que é fortalecer a capacidade das indústrias. Portanto, não é só dizer, aprovamos a legislação, fortifica, sem dizer como fortificar, como ir buscar as vitaminas e minerais. Há um exercício que foi desenvolvido em conjunto, portanto, através do Ministério das Finanças, portanto, a autoridade tributária, para isentar, pelo menos, a questão dos impostos para os equipamentos e para a compra do premix. Há uma taxa que ela é aplicada para alguns destes, se nós considerarmos que são melhoradores das farinhas ou aditivos, por aí. Mas para este caso específico, por esta dinâmica, para trazer aquilo que é uma dieta diversificada para a alimentação da população moçambicana, houve esta abertura em termos de isenção. Ainda estou mesmo nessa parte do custo, porque me preocupava a hipótese de que a introdução de nutrientes, de fortificantes e de vitaminas nestes produtos viesse a agravar o custo, o que ia neutralizar o efeito em termos de capacidade de compra. Não aconteceu isto? Não, porque primeiro, como disse, esta medida ou esta estratégia foi introduzida primeiro de forma gradual, que foi iniciar com uma fase voluntária, em que tivemos basicamente apoio dos parceiros, que o único custo que pudesse agravar em termos de preço, se calhar não suportável, fossem os equipamentos. Então, estes equipamentos, para as indústrias existentes, portanto, o mapeamento às indústrias existentes, foi-lhes dado de forma gratuita, em termos de equipamento para comprar os microdoseadores. E houve uma pequena almofada também, naquilo que era a compra do premix numa primeira fase. E isto para dar tempo às indústrias
estruturassem e incluíssem este premix ou essas vitaminas e minerais a agregar dentro da sua estrutura de custo. Só para ter uma ideia, em termos de custo, nós estamos a falar porque para cada país a fortificação depende, portanto, os níveis dependem daquilo que é a problemática do país. No caso das farinhas, estamos a falar de 250 gramas, adição de 250 gramas numa tonelada. E estamos a dizer que 1 quilo de premix Cifa Maputo pode estar por aí a $6. $6, se nós estamos a dizer que uma tonelada, não é? Entram 250, estamos a dizer que são os $6 para 4 toneladas. Estou a falar de farinha de milho. Portanto, o acréscimo deve ser, existe de certeza, porque há um custo de manutenção, há um custo de análises por aí, mas deve ser não mais do que meio dólar nas contas que nós fizemos na altura. Portanto, mas se nós olharmos para o benefício que isso traz, porque estamos a falar de consumo de produtos de massas e que estamos a dizer que não estamos a excluir aquilo que era uma alimentação equilibrada, adequada, continuar a promover o consumo de vegetais. Há o diretor falou da eleição do tipo de variedades de milho que sejam, portanto, ricas, mas eu também devo dizer que aqui, para além disso, e falou das leguminosas, mas também devo dizer que já nós todos somos familiares à batata doce de polpa alaranjada, e que nós temos ali, e é um programa clássico de trazer aquilo que é a diversificação alimentar sob produto portanto, direto, e que a fortificação vai trazer não é substituir, é contribuir e preencher aquilo que deveria ser a lacuna e por aí. Doutora Cláudia Mongoia, muito obrigado. Essa primeira intervenção que me pareceu bastante informativa sobre em que consiste o programa de fortificação de alimentos ao nível do Ministério. Uma das questões que é muito colocada quando falamos desta questão de alimentos é também questão que não é tanto de recursos, é cultural, hábitos alimentares, tradições, crenças, algumas proibições supersticiosas sobre alimentos. Eu cresci na minha aldeia, na minha casa, dizendo que o rapaz não pode comer ovo cozido. Depois, mais tarde, percebi porquê. É porque se fosse permitido, não havia frango em casa. O papai saiu e íamos todos cozer os ovos, não é assim? Mas há outras proibições muito mais negativas. Portanto, há uma componente de educação nutricional. O Ministério da Agricultura e da Segurança Alimentar tem um programa de educação de modo a eliminar tabus, eliminar crenças negativas e perniciosas. Doutor Delfim, volto a si. Bom, muito obrigado pela pergunta de fato que colocam. Na verdade, um dos grandes desafios tem sido como nós podemos produzir, sim, mas como é que este alimento, de fato, é preparado e depois quem é que beneficia este alimento e, por sua vez, como é que nós resolvemos problemas de denutrição crônica e também colmatando o problema de segurança alimentar e nutricional. Bom, olhando para aquilo que tem sido o Ministério, a tônica tem sido, a partir dos extensionistas, nós, de fato, temos vindo a divulgar as melhores práticas, como é que os produtores podem, de fato, confeccionar, portanto, os seus alimentos. Mas constitui um desafio, porque não é só a questão de confeccionar os alimentos, mas também um dos grandes problemas tem sido a gestão de perdas, de gestão pós-colheita. Porque, como me referi anteriormente, quando fizemos o relatório de declaração de Malabo, uma das recomendações principais foi como é que como é que o país se organiza para poder melhor, portanto, gerir os excedentes. E este é um grande desafio. E nós, a nível do Ministério da Agricultura, estamos neste momento no desenho de uma estratégia, de um plano de ação de gestão pós-colheita. Também constitui a nossa... Consiste em quê? A gestão,
de perdas pós-colheita constitui, na verdade, é que nós temos várias cadeias de valor que estão sendo, tanto que nós produzimos sim. a nível do país. Mas o ponto é, como é que você, como é que os vários produtores, como é que eles podem armazenar esses produtos durante um período longo e podem, de fato, servir para poder alimentar a eles próprios. Sim. Então, nós temos várias cadeias de valor. É imperioso que nós saibamos que nas cadeias X, Y, Z devemos organizar desta e daquela forma. E estas cadeias que são de exportação, devemos também fazer assim. E estas que são para o consumo interno, é nossa prioridade que façamos da seguinte forma. Qual é a forma? Quer perceber qual é a forma? E é por isso que, neste momento, estamos no desenho desta estratégia. Já lançamos o concurso e já temos termo de referência, os consultores vão ser contratados e vão trabalhar nesta estratégia de gestão de perda de pós-colheita. E isto é imperioso e é um indicador principal. Doutor Delfim, desculpa dizê-lo, acho que ainda estamos nos consultores sobre uma matéria tão velha quanto o meu bisavô. Penso que nunca mais se daí. Ainda estamos nos consultores. Para além disso, é importante dizer, na verdade é assim, quando nós falamos de documentos robustos, precisamos de ter alguma base científica para o fazer, na minha opinião. Tá bem. Agora, em termos concretos de gestão em perdas pós-colheita, nós temos vários projetos, vários programas a nível do Ministério da Agricultura que nós estamos a implementar. Um deles é a gestão, é o celeiro modelo Gorongosa, que é bastante conhecido. Não, pode explicar, por favor. Não é conhecido, não. Não é conhecido. Pode explicar que consiste o mercado de Gorongosa? Bom, ok, eu vou explicar. O modelo Gorongosa, o celeiro modelo Gorongosa, consiste numa estrutura cilíndrica. Tens uma estrutura cilíndrica e esta estrutura é posta a uma altura de mais ou menos meio centímetro do solo e tens, é tipo um tambor, mas este modelo é feito com betão. É feito com betão e ali o produtor põe lá o seu excedente, portanto, para a próxima campanha ou mesmo para o seu próprio consumo. A vantagem deste modelo é que não tem contato direto com o solo e, por isso, não tem um ataque dos térmites. E, por outro lado, também ele é resistente por causa do incêndio, por causa da própria consistência do próprio modelo. E este é um modelo que já foi bastante massificado pelo Ministério da Agricultura, mas achamos que devemos caminhar para modelos mais eficientes e consistentes. E é mesmo por isso que estamos a desenhar estas estratégias. É nosso objetivo que no próximo quinquênio, no plano quinquenal, o PNISA, Plano Nacional de Investimentos do Agrário 2020-2024, possamos incorporar... Neste momento não temos essa atividade. Nós temos as atividades. Eu quero saber agora. Estou a falar para o próximo quinquênio, estamos a falar agora. O que é que se passa agora? Por favor. Desculpe, doutor Vieira. Quando me perguntou, eu disse que a nível dos extensionistas nós fazíamos esse trabalho. Sim. Foi o que eu disse. Sim. Eu não sei se ficou... E eu disse que a nível dos instrumentos, quando eu falava de perdas pós-colheita, eu dizia que a nível de gestão de perdas pós-colheita, nós estamos a fazer várias atividades. Uma delas, indiquei, que é a questão de modelo Gorongosa. Está certo. Este modelo Gorongosa é bastante eficiente, mas nós não temos uma estratégia de política neste momento de gestão de perda pós-colheita. E é necessário que nós tenhamos a estratégia de política, embora estejamos a fazer, precisamos de olhar para várias cadeias de valor. Para o próximo Porque quinquênio. neste momento, o que desculpe? Não, pode continuar, desculpa. Pode continuar. Sim, estou a falar de estratégias. Sim. Mas também é preciso lembrar que nós, a nível do Ministério da Agricultura, também temos um projeto no qual estamos a olhar para as hortícolas, a cadeia de hortícolas, os mercados abastecedores. Temos, e também temos por objetivo também elevar o período, tanto o período de armazenamento, portanto, das hortícolas. Muito obrigado, doutor Delfim, por esta expressão valiosa. Mas eu quero insistir na questão da educação alimentar. Por favor, a doutora Cláudia Lopes. Depois voltaremos para a plateia também intervir. Sim, obrigada. De facto, mesmo como complemento do que vinha já dizendo o doutor Delfim, sim, ao nível do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, existem várias direções em que cada uma se especializa
em determinados assuntos. E o diretor bem dizia, numa vertente, para responder à questão que foi colocada, mas também podemos falar de outra vertente, que está mais associada ao CEDSAN, como coordenador de segurança alimentar, também tem como responsabilidade passar essa mensagem sobre a educação alimentar e nutricional. E nesse contexto, nós temos trabalhado com vários intervenientes ao nível das comunidades e tem se desenvolvido feiras agrícolas e aproveitamos o momento em que existem as feiras agrícolas, fazemos também feiras de nutrição e feiras de saúde. Porque esta componente da educação alimentar e nutricional não só toca com as questões dos alimentos, da dieta alimentar, mas também tem que ser tida em conta a questão do saneamento do meio, a questão dos cuidados de saúde que as comunidades e as pessoas devem ter. Então, normalmente têm sido desenvolvidas ações com vista a agregar essas áreas todas, de forma a que seja uma transmissão de mensagem integrada. E nesse contexto, para além das feiras agrícolas que são desenvolvidas, existem vários projetos com implementação ou coordenação direta das direções ao nível das províncias, em que são implementadas atividades de educação de como confeccionar os alimentos, Exatamente. com particular enfoque para as crianças. E com a ajuda dos nossos profissionais de saúde, temos os agentes polivalentes que trabalham nas comunidades, temos passado a mensagem de como confeccionar papas enriquecidas através dos produtos localmente produzidos, e estas papas variam, a sua natureza varia mediante as culturas prevalecentes em cada local. Dependendo do local, se por exemplo é uma zona onde se produz determinada cultura, associa-se a confecção de papas com um acréscimo de determinada cultura que é local. Okay. E este é um exemplo das papas, mas também existem exemplos de outros pratos com base nos produtos localmente produzidos que trazem esse valor nutricional. Para além disso, também foi aprovada pelo governo uma estratégia que se chama Estratégia de Comunicação para a Mudança de Comportamento, e essa estratégia foi coordenada pelo Ministério da Saúde, em que todos os outros intervenientes fizeram parte do Ministério da Educação, Agricultura, Indústria e Comércio e outros. Portanto, a estratégia define que se passam informações para a parte da alimentação, mas também para a parte do saneamento, para a parte das questões de prevenção de doenças, como resolver algumas situações. Tem uma cadeia completa de fatores. Muito obrigado, doutora Cláudia. Volto aí ao painel. Queria cobrar algum ponto acréscimo, sim, mas depois vamos dar tempo. Não temos mais tempo, temos só. Na verdade, era um pequeno acréscimo, sim, que era a questão ligada à comercialização. Isso. E a comercialização, dizer que sim, o Ministério está dentro daquilo que são as políticas públicas, conforme foi dito, e isto é no âmbito coordenado, há um trabalho em termos de monitoria, e nós sabemos que o Ministério aporta várias instituições, que é o caso do Instituto de Cereais de Moçambique. Ele falou dos excedentes, e este é visto como o comprador do último recurso, porque de facto há aí esta dinâmica foi cá trazida, houve uma preocupação de criar uma capacidade interna de cerca de armazenamento através dos silos, em que estão de uma ou de outra maneira assentes nos diversos pontos, e dizer os que... Os silos trazem diferença? O que nós esperamos qual é é o valor que os silos trouxeram desde que começaram a ser instalados no país? O que acontece é que a nossa estratégia, na verdade, é que estes silos, em termos do governo, é trazer aquilo que é a infraestrutura para que esta seja utilizada pelos produtores. E neste caso, o enfoque, a questão do envolvimento do setor privado, das parcerias que devem existir entre o setor público e o setor privado, para que
estas, de facto, dinamizem o processo da compra daquilo que são os produtos e pegando, portanto, olhando nas duas vertentes. Uma para a alimentação daquilo que são as indústrias, em termos internos, porque nós temos indústrias moageiras, estou a falar para o caso do milho, e que neste momento nós temos algumas importações porque ainda temos o déficit, vamos falar em termos de qualidade, por aí fora, ou mesmo em questão de logística. Então, daí que os silos são vistos como um dinamizador clássico daquilo que seria a produção para a segurança alimentar versus também para alimentar a questão das indústrias. E nós, como neste momento do setor, olhamos a questão das parcerias. É por isso que o ICM tem estado a assinar alguns memorandos, tentando transferir esta ação para dinamizar o processo. A outra questão que também queria me referir é que, e dizia muito bem, como é que nós estamos organizados, porque isto não é Ministério da Indústria e Comércio e o outro, esta área de, quando nós falamos do plano de ação multissetorial, estamos a dizer que temos que falar todos a mesma linguagem. Eu devo dizer que há um passo que foi dado, que foi a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, portanto, que ele é presidido ao alto nível, portanto, do gabinete do Primeiro-Ministro, em que foi recentemente também aprovado, ou seja, já tinha sido aprovado o decreto que cria o CONSAN, mas que foi redefinido para trazer aquilo que seriam os diferentes ministérios intervenientes, de modo a garantir que as ações, aquilo que são a ESAN, como foi dita, e a doutora Cláudia disse muito bem, que eles coordenam, os vários setores, quem deve alimentar esta estratégia nacional de segurança alimentar, que são os setores. Em cada setor desenvolve aquilo que são as suas atividades, tem indicadores e tem ações concretas, e que neste momento o desafio é que elas passem para aquilo que é o próximo programa governativo, portanto, o programa quinquenal de 2020, como dizia o doutor, portanto, Delfim, que era de 2020 e 2024, para dinamizar e fazer-se um alinhamento e ter com clareza quais são as atividades. Então, isto é que me oferecia a dizer. Muito obrigado. Eu tenho sempre algum receio quando falo de transição de programas para outros quinquênios. Os nossos governos não têm esse hábito de receber do anterior governo o que o outro fez. Até o Ministério muda de nome. Mal eu entrei, mudei de nome, mudei de pessoas, mudei de cadeiras. Então, a transição de programa para outro não é seguro. Eu tenho muito receio disso. De qualquer modo, peço que os painéis possam intervir, por favor. Primeiro, eu gostaria de dar uma pequena chega à intervenção do doutor Delfino. Gostaria, em jeito de colaboração, que a impressão que nós cá de fora temos é que os resultados, muito bons resultados que o CETSAN faz das pesquisas, produz resultados, os resultados que as academias, por exemplo, a minha, neste momento estão a decorrer 3 estudos no âmbito de tese de doutoramento sobre insegurança alimentar e outro é sobre hábitos alimentares. Não é? E não sei, gostaria de propor que houvesse alguma colaboração com os resultados dessas pesquisas. Porque a principal fonte de informação é o CETSAN, mas por vezes quando os decisores falam, parece que não existe CETSAN. É a impressão que nós temos, repito. Não estou a fazer uma afirmação. A segunda questão para reflexão que eu gostaria de colocar é até que ponto a disponibilidade de alimentos ajudará de facto, de forma imediata, a resolver o problema da insegurança alimentar. Aqui à frente. A minha questão ia para a doutora Eduarda, porque ela falava da questão que tem estado a frutificar os alimentos com os parceiros das indústrias e que tem estado a encontrar a estratégia de não subir os preços. E realmente, olhando para os salários nacionais,
de facto, as pessoas não conseguem aceder aos alimentos, porque falou-se dos salários no início, parece que foi o Dr. Lázaro que falou dos mínimos salários. Porque queria saber se, de facto, estão a monitorar os preços, porque há lojas, cada loja vende pratica os preços que quer. Segundo, é a questão de confecção de alimentos. Nós vimos nas estradas carros, é uma coisa impressionante. A questão da venda dos alimentos está a proliferar. O que está sendo feito para paralisar isto? Qual é o papel do ministro? E também os alimentos, o prazo dos alimentos. As lojas, quando vê que o prazo já expirou, arranjam uma maquininha, escreve ali, mandam as pessoas a vender na rua, dizer que está quase para expirar, enquanto já expirou. E a última coisa é a questão das pastelarias. As pastelarias têm vendido bolos dos dias anteriores e ao mesmo preço. Olhando para o nosso país como um todo, nós temos regiões que são olhadas, por exemplo, como celeiros de algumas áreas. Por exemplo, olhamos para o norte do país, Nampula, temos Ribau e Malema e outras áreas, em que a nossa população, na sua maioria, olhando para os alimentos de base, produzem muito milho. E esse milho é processado nas moageiras comunitárias. O que o Ministério, o processo de fortificação de alimentos pensa sobre as moageiras comunitárias para que essas comunidades também sejam, de certa forma, beneficiadas desses micronutrientes? Pois, se olhamos também para os índices de desnutrição, são essas regiões também que têm altos índices. Obrigado. Muito obrigado. Mesmo rápida, pergunta só direta, sem comentários. É impossível não se investir, enquanto não se investir, na agricultura de forma coerente, termos produtos de qualidade do nível da África do Sul, e dizer que vamos parar de importar e comprar produtos nacionais sem qualidade. Em relação a produtos fortificados, eu penso que o Ministério de Indústria e Comércio ainda tem que trabalhar muito, porque produtos fortificados são conhecidos aqui nas cidades e geralmente nas zonas rurais, onde realmente a desnutrição está lá e precisa se fazer trabalho, não está a ser nada feito. A televisão é assim mesmo, não é? O tempo nunca chega. Vou começar por responder pela última, que é a questão das zonas urbanas versus rurais. Dizer que o programa de fortificação é nacional e a produção para as zonas rurais, portanto, hoje em dia, hoje foi dito aqui, falou-se de hábitos alimentares. Reconhecemos a questão de que a produção das pequenas moageiras, há um programa que vai iniciar, sob o ponto de vista daquilo que é fortificação de pequena escala, e essa fortificação de pequena escala é que vai beneficiar aquele local. Mas é preciso reconhecer que quando nós estamos a falar das farinhas, estamos a falar de quê? Estamos a falar de pão, estamos a falar de bolo. Nós, nas zonas recônditas, encontramos o óleo a ser vendido dentro de um frasquinho, está lá. E é este óleo que é fortificado. Portanto, ele chega lá. Nós encontramos, eu ando no distrito e encontro as argolas lá, as badias fritas, e elas são fritas por óleo, e que esse óleo está fortificado. A farinha as farinhas, os bolinhos, os biscoitos que estão lá também estão fortificados. Portanto, há um desafio sim, mas aquilo que a estratégia é a produção de grande escala, mas é que depois este produto não é elitista, sob o ponto de vista daquilo que é as zonas urbanas, portanto está lá. Há um estudo que foi feito, não tivemos tempo de partilhar aquilo que eram os resultados, porque é a nossa preocupação trazer aquilo que são os elementos, quais são os resultados, onde é que nós encontramos. E para nós, estrategicamente, pensávamos que o milho seria o último, a farinha de milho seria a última, mas em termos daquilo que eram os resultados, a farinha de milho mostrou grande expressão sob o ponto de vista do produto fortificado. E também sem falar daquilo que são as importações. As importações hoje também traz, portanto, a fortificação, porque a África do Sul e outros. Para terminar, a questão da conservação, confecção dos alimentos versus venda nas ruas, é preciso compreender que há uma conjuntura,
a uma postura municipal. Doutora Lázaro, há algum ponto final na sua... Muito obrigado. De facto, o tempo é ditador, não dá para dizer tudo, mas penso que, de facto, a disponibilidade não vai resolver a questão da desnutrição crónica no país. Há que articular mais, há que conseguir mais vias de acesso. Isso. É notável em todos os planos econômicos e sociais a presença de construção de mercados rurais e periurbanos e vias de acesso até com cumprimento moderado a satisfatório. Mas é preciso saber se está tudo articulado de modo que esses mercados, essas vias de acesso, estejam a ligar os polos de produção e de consumo, entre outros aspectos que não vou poder desenvolver aqui. Muito obrigado. Tá bem, muito obrigado. Doutora Cláudia Lopes, há uma questão que colocou o orador primeiro sobre como é que as instituições absorvem o conhecimento acadêmico. É uma questão muito antiga. Temos consultorias em todo lado, mas se você abrir a internet da OEM, tem lá toda a informação que você quer, que é consultor internacional. É um problema nacional muito grave, de que estamos sempre a trazer consultores internacionais quando temos conhecimento nacional gratuito. Está na internet, tese, doutoramento, tese de mestrado, estão lá. Como é que fazemos essa ligação? Pergunto aos dois últimos membros do painel. Relativamente a esta questão, primeiro começaria por dizer o seguinte. O CETSAN, como coordenador, tem articulado com as instituições de ensino superior para incentivar os finalistas a realizarem suas pesquisas na área de segurança alimentar e nutricional. E, particularmente, com mais frequência, temos trabalhado com a Unilúrio, a Unizambeze e a Universidade Eduardo Mondlane. Excelente, excelente. No entanto, o que é preciso melhorar, e nós reconhecemos, é, depois que estes trabalhos são feitos, como é que é feita a disseminação dos resultados? Porque aí poderão até responder àquela questão que colocou há pouco tempo sobre os aspectos socioculturais. Estas pesquisas podem permitir trazer informação sobre aquela percepção que as pessoas têm sobre, por exemplo, que a criança não pode comer ovo, ou porque o homem não pode comer isto e aquilo. Estas pesquisas podem ajudar a trazer uma percepção melhor e até mudança de mentalidade sobre estas informações que as pessoas têm. Agora, o problema, de facto, primeiro começa como é que o resultado destas pesquisas é facultado ao CETSAN, nesse caso, que é o coordenador. Segundo, como é que estes resultados são disseminados na sociedade, de modo que as pessoas possam ter essa informação e usá-la na sua vida cotidiana. Muito obrigado, doutora Cláudia, por esta parte final. Doutor Vilissa, últimas palavras, se faz favor. Sim, muito obrigado, doutor. De fato, dizer que é difícil discutir acerca da agricultura em pouco tempo. Sim. E depois há muitas questões que deveríamos falar. Por exemplo, olhando para a questão de nutrição, iria exortar o colega que falou sobre as pesquisas que não estão sendo usadas. Eu gostava de convidá-lo a fazer parte da plataforma de pesquisas agrárias, que é uma plataforma que foi estabelecida pelo Ministério da Agricultura e parceiros, onde discutimos sobre o desempenho do setor agrário. Eu acho que seria muito bom participar nessa plataforma, e esta plataforma tem por objetivo discutir tecnicamente sobre os aspectos inerentes para apoiar o processo de formulação de políticas baseadas em evidências. Eu acho que é extremamente importante participar nesta plataforma. Eu vou secundar o que a doutora Sakina disse. Eu acho que é importante aproximarem o governo e poderem dizer que de fato estão a fazer isto. E também convido a fazer parte da plataforma do Comitê de Coordenação do Setor Agrário. Este comitê do setor agrário faz parte a academia, a sociedade civil, grupos de produtores, setor público e parceiros de desenvolvimento. Muito obrigado, doutora Vilissa, por essas palavras. Este foi um debate, foi o quarto debate que fizemos numa série sobre nutrição em Moçambique. Foi um painel muito dinâmico que eu tive aqui, ainda bem, igual aos outros anteriores, também foram dinâmicos. O tempo nunca chega, mas é assim mesmo. Obrigado a todas e a todos e até a próxima vez. Obrigado.